vamos ler apenas 2 versículos. A gente fazer uma breve introdução. Não é o tema que a gente quer discorrer hoje, pretende discorrer, mas eu gostaria de trazer uma rápida introdução desses 2 versículos. E como eu entendo que todos que estão aqui vieram para aprender do Senhor, então também eu entendo que todos estarão atentos a essa exortação, porque a gente tem sido ensinado pelo mundo a desprezar Deus. A proposta da vida caída de Adão é a autossuficiência. Esses dias eu acompanhei a trajetória de um político cristão no nosso país e eu entendi que é necessário orar por aquele irmão. Às vezes nós nos cercamos de preconceitos. Nós dizemos que é errado o crente pender para a política, mas baseado em quê? Nós pensamos assim. Baseado que nenhum político é honesto. Como é que eu provo isso? Como é que eu provo que nenhum político é honesto? O que eu sei é que a maioria dos políticos, todos são homens, e como em todo o coração do homem há corrupção. Há um provérbio que diz que se você quer conhecer alguém, dê poder a ele. Napoleão dizia que quando o poder caminha, como é que ele dizia? Quando o poder caminha, esqueci agora o provérbio que o irmão dizia, mas o poder nas mãos de um homem ímpio, ele tem uma tendência à corrupção, aquilo que nós sabemos que é natural do homem. Então isso será inevitável, mas eu creio que Deus pode usar até um ímpio para sustentar o seu cuidado com os seus. E ali no Congresso Nacional está sendo elaborado leis perversas, cruéis, para destruir a família, para destruir aquilo que nós temos mantido por milênios de bons costumes. O Congresso Nacional está trabalhando às escondidas, nas caladas da noite, para destruir a sociedade. Há projetos na gaveta que, se forem aprovados, já foi votado pela Câmara de Deputados, está dependendo da aprovação do Senado. E se aprovado, serão leis que até ferem a Constituição. Por exemplo, na sua escola, na escola do seu filho, você não irá mais para a reunião de pais, mas para a reunião de cuidadores. A figura do pai e da mãe será substituída por cuidadores. Vocês sabem por quê? É porque a figura do pai e da mãe perde a sua relevância para uma sociedade que mergulha em uma mente caída com seus costumes pagãos.
E aí você troca o seu voto por um mineiro de tijolo, por uma conversa, por um blá blá blá. Por exemplo, alguém diz assim: o Marcos Feliciano é um idiota. Você acredita? Porque na própria internet existe um verdadeiro batalhão de pessoas espalhando mentiras com sites clonados, mentirosos, denegrindo a imagem de homens honestos, homens de Deus. Porque o Marcos Feliciano levantou não a bandeira homofóbica, mas a bandeira por aquilo que é a mente de Deus, os bons costumes honestos. E agora ele está sendo tido como um homofóbico. E ele não é homofóbico. Ele não censura decisões morais do indivíduo. O que ele censura é que esse indivíduo, uma vez tomando a liberdade de decidir sexualmente a sua vida, ele tem que fazer isso entre quatro paredes e não querer forçar a sociedade a mudar tudo, inclusive você não poder mais, há uma vontade de tirar o nome dos pais do registro de nascimento, mudar todos os costumes de uma sociedade em nome de uma nova cultura. Então nós precisamos conhecer bem o que está acontecendo para não sermos levados por conversas de disse-me-disse distorcido. Então eu preciso conhecer, eu preciso ser consciente. Parece que no próximo ano a gente vai voltar para deputado e senador. Nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, porque muitos filhos do diabo, como aquele John Williams, filho do diabo, é um desses autores dessa ideia dos cuidadores. E ele tem mais uma ideia que eu não me recordo, e é danoso para a sociedade. Tá? Então, existem coisas terríveis que a gente que se torna totalmente leigo por ignorância e por decisão em não saber, e ficamos baseados em preconceitos. Então, irmãos, nós não somos preconceituosos. O que é preconceito? Preconceito é um conceito formado previamente antes do verdadeiro conceito. Nós precisamos saber os fatos, conhecer os fatos, para a gente ter um conceito exato. Nós somos filhos de Deus. Nós não temos nada contra decisão moral de ninguém. Se fulano quer pousar nua na revista, se ciclano quer correr nu na rua, nós não temos nada pessoal contra essa decisão. Porém, a palavra de Deus nos garante que isso é maldito. A palavra de Deus diz que tais não herdarão o reino de Deus, porque tais estão cultuando a sensualidade, a lascívia. Os tais tomam o seu corpo, que é templo de Deus, e transforma em um covil para Satanás, para os prazeres da carne. Então, o que nós temos é o que a palavra de Deus diz, e esses tais não herdarão o reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Então nós precisamos estar atentos no que está acontecendo, irmãos. E eu, a partir daí, vendo com as minhas filhas, duas filhas, algumas entrevistas com o pastor Marcos Feliciano, eu decidi orar por esse homem. Ele pode ter falhas, como todos os homens, pode ter seus defeitos, mas é um homem honesto, que está levantando uma bandeira justa. E para
precisam do nosso apoio, os irmãos evangélicos, porque ele está dando tapa à cara. E o bom disso é que ele está sendo criticado num avião. Dois homens zombaram dele, mexiam no cabelo dele, escarnecia dele, e ele sofreu bullying, né? Pode chamar isso de bullying, no avião. Mas Deus levantou lá um homem em posição dentro do avião e mandou os dois caras sentar e tomar a sua posição. Ele no seu carro, dois homens tiraram a roupa, subiram no seu carro e se enfergaram no carro, nus, desnudados. Isso é um fato, está na internet. E a sua filha vendo toda aquela cena, aqueles homens nus, depois se insinuando, porque o irmão está defendendo uma causa justa, não uma causa homofóbica, mas o que Deus diz sobre a família, a sociedade, o que é honesto é Deus, sem preconceito, sem censurar a pessoa em si, mas a prática da pessoa. Nós não temos nada contra, porque todos nós, um dia, nós vivemos na prática do pecado, vivemos mergulhados no pecado. Houve um dia que o pecado foi o nosso Senhor, então eu não poderia atirar pedra de ninguém, mas eu ia para o inferno, eu seria condenado junto com Satanás, os seus anjos. Mas um dia apareceu a misericórdia de Deus, me salvou, me regenerou, me deu uma nova vida. E hoje eu posso dizer para os pecadores como eu que há uma solução, há uma libertação, há um poder que liberta do pecado, liberta a prostituta, liberta adúltero, liberta alcoólatra, liberta drogado, liberta mentiroso, liberta ladrão, liberta qualquer um. Deus tem poder para libertar, porque o escravo não permanece em casa, mas o filho, esse permanece. Então nós não atiramos pedra em ninguém, mas nós pregamos a palavra que condena a prática do pecado, a prática da escravidão que levará o homem para o inferno. Então, meus irmãos, a gente precisa ter entendimento, sabedoria. Quando as pessoas pedirem para nós a razão da nossa esperança, nós saberemos responder com autoridade. Porque o homem, a mente secular, irmãos, vocês têm que ter cuidado. Eles são inteligentíssimos. São inteligentíssimos. São pessoas altamente intelectualizadas. Eles irão tentar nos oprimir com o seu entendimento secular. E você precisa ter base bíblica, você precisa ter autoridade. Como um homem foi expulsar, uns homens aí na Bíblia foram expulsar demônios, e eles disseram: em nome do Cristo que Paulo prega, eu os repreendo. O diabo disse: olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês não conhecem. Então Paulo era conhecido no inferno, Jesus era conhecido no inferno, e era temido pelo inferno. Então o crente tem que ser temido e respeitado, mas desde quando? Ele tem autoridade da parte de Deus. Se ele for um crente meia sola, desculpa a expressão, porque tem muito crente meia sola, que só sabe dizer que está no céu, que foi salvo, mas não sabe de que foi salvo, de que está sendo salvo e para que foi salvo. É aquele crente que é ignorante, que dá raiva ouvir. O crente precisa ter entendimento. Por isso que eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pausa. Irmãos, o que o Salmo está dizendo é que existem três pessoas aqui que têm um caminho infeliz, triste, que não tem razão para louvar, que não tem motivação para viver sorrindo. Quem são esses? O ímpio, o pecador e o escarnecedor. Mas o homem feliz é o homem que não se ajunta com esse povo. É o homem que não escuta o ímpio, não se assenta com o escarnecedor, não anda no caminho do escarnecedor, nem se assenta não anda no caminho do pecador e não se assenta na roda do escarnecedor. Porque tanto o ímpio, como o pecador, como o escarnecedor são um só. E se você quiser saber qual é a principal característica do ímpio, do pecador e do escarnecedor, leia Provérbios. Provérbios diz que o ímpio, o pecador e o escarnecedor têm uma característica em comum: despreza a Deus. Ele não dá ouvidos. Ele não dá ouvidos. É por isso que o homem feliz dá ouvidos à lei do Senhor. Mas o pecador, o escarnecedor e o ímpio não dá ouvidos. Ele é como uma víbora surda, muda, tapa o ouvido para não ouvir. Você sabia disso? E tem crente desse jeito. Tem crente que é como o ímpio, como o escarnecedor, como o pecador. Não dá ouvido. Vamos ler Provérbios, só um versículo, 13, Provérbios 13. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O escarnecedor, ele não gosta de repreensão. Ele não gosta. É por isso que a Bíblia diz que não repreenda o ímpio. Você vai ganhar um inimigo. Mas corrige o justo e ele vai se alegrar, ele vai gostar. Então, eu quero dizer para os meus irmãos e para as minhas irmãs, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pare para dar ouvido ao Senhor, ao teu Senhor, irmãos. O que vocês estão fazendo durante a semana? O que vocês têm feito no dia a dia? Vocês têm parado um tempinho para se alimentar da boa palavra? Vocês têm tirado um minutinho para ficar contemplando o Senhor da glória? O irmão dizia que passava 1 hora sem dizer nada do quarto para ficar 20 minutos com o Senhor. Porque 40 minutos era bombardeio na sua mente. Ansiedade, preocupação, disse, como é que eu vou pagar aquela conta, como é que eu vou receber aquele dinheiro e aquele negócio, porque o diabo, a carne, não desiste de nós, irmãos. Quem não dá ouvido ao Pai é o filho insensato. Lê de novo, irmão. 13:1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Misericórdia! Eu fico olhando para essa geração de hoje, de jovens, para os zumbis. Para os zumbis. Zumbis, adeptos das
reações da internet, da televisão. Antigamente era a roda dos esclarecedores. Para que roda? Quem é que vai sentar mais em roda? Quem é que vai sentar com ninguém? Porque agora eu tenho a minha roda virtual que me leva a nada. O filho sábio não escuta seu pai. É por isso que é feliz o homem. É feliz o homem que tem o seu prazer aonde? Então nela faz o quê? De dia e de noite. De dia e de noite. A palavra de Deus, ela é viva. Quando eu me relaciono com a palavra viva, e se eu estou vivo, vai haver uma interação. Mas se eu estou morto, irmãos, a palavra de Deus vai estar morta para mim. Eu só vou ver lá um conjunto de regras e normas, e preceitos e mandamentos sem vida. Então você quer ser feliz, meu irmão e minha irmã? Sai do caminho dos pecadores, sai, tira teu ouvido dos ímpios e não te assenta com os escarnecedores. Pede a Deus graça para você ter fome e apetite espiritual pela palavra de Deus. Porque quando isso acontecer, irmãos, a gente vai gozar de fato as benesses do alto. O Senhor Jesus vai cumprir em nós o que Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Sem essa coisa de religiosa, morta, grosseira, sem realidade. Onde eu vou passar a conviver em meu meio, em minha sociedade, a partir da vida de Cristo. A vida de Cristo em mim vai ser uma realidade, e eu vou crescer nela, e as pessoas que estão ao meu redor vão experimentá-la. Até quando, irmãos? A gente vai viver uma vida espiritual sem sentido. Para que eu fui salvo? Para não ir para o inferno? Foi só isso? Você e eu, nós fomos salvos para não ir para o inferno? O inferno foi feito por o diabo e seus anjos. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Quando Deus fez o homem, Deus pensou nesse homem como a sua coroa. Aí o pecado chega e torna esse homem um ser boçal. Na acepção da palavra, é um homem ignorante de tudo aquilo que é de Deus. Um homem que só pensa em si. Alguém que decide. Alguém que se manobra, se dirige. Alguém que se acha pleno. Não, eu sou completo. Eu fico olhando para essa pequena minoria que manobra os outros. Eu acho isso muito interessante. A coisa mais fácil que existe é adquirir conhecimento intelectual. Eu tenho 45 anos de idade. Se eu passar um ano lendo os grandes filósofos, lendo a história da humanidade, lendo os governos tiranos, Mussolini, Hitler e tantos outros,
se eu passar a ler os governantes contemporâneos durante um ano, eu vou sair daquele quarto estribado com um conhecimento que vai fazer as pessoas babarem. Mas o que é isso? Isso é babaquice se não houver regeneração. Porque Provérbios diz que o muito saber o que tem é enfado. E as pessoas acham, a pessoa que conhece um pouquinho mais, acha que alguém que tem eloquência, isso é tudo. Isso não é nada. O saber incha. A letra vai matar, mas só o amor vai edificar. Se não houver regeneração, querido, se não houver morte na cruz, não tem nada. É um besta, um tirano, manipulando a massa, manobrando a massa, e fala assim: olha, hoje é bom fazer isso, é bom. Você pode observar que em todas as eras, houve massa que manobrasse, uma minoria que manobra a grande massa. Isso é bom. É bom? Por que é bom? Porque fulano usa, porque fulano diz que é bom, então eu vou usar. Isso não é mais bom. Bom é isso? Isso é bom, então eu vou querer. É esse homem que se tornou assim lá no Éden. Um homem que dá as costas para Deus e agora vive a partir daquilo que é bom para si. Vivendo de vaidade. Vaidade das vaidades. Aí essa geração de amanhã critica essa geração de hoje, ultrapassada. Uma geração que ficou para trás. Os caras não têm isso que eu tenho. Aquela geração tinha laptop, notebook, Facebook. Essa geração de hoje, de amanhã, é uma geração avançada, é uma geração moderna. É uma geração de vaidade. Diz o pregador que não é vaidade. Tudo passa. E diz Salomão que o que era no passado, o que é hoje já foi no passado, e o que é hoje amanhã não será, porque o vento sopra, o rio corre e vai para o mar, o sol se põe e volta para o mesmo lugar, nada é novo debaixo do sol, e o homem fica buscando novo, nada é novo. Na realidade essa geração é uma velha criação que está fadada a perecer. É uma geração frustrada que não chega a lugar nenhum, senão a uma conclusão. Sem Deus, o homem é um idiota, porque ele acredita em que acumular riquezas, em satisfazer a carne, ele será feliz, e ele chega no final da sua vida com uma conclusão: eu sou um idiota. Eles mesmos dizem isso. Os nossos astros, a maioria morre de overdose, de suicídio. Há dados. Se você olhar para a estatística, quantas estatísticas muitos homossexuais aos 50 anos de idade suicidam. Há um índice muito alto de suicídio. Por que, irmãos? Por quê? Isso não são só eles de privilégio, outros pecadores também, porque descobrem que não há esperança numa vida sem Deus. Sem Deus não há esperança. Diz o meu Deus: o ímpio não tem paz. Porque só é feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. E eu quero ir para outra estatística. Eu vivi pouco. Eu tenho apenas alguns 20 e poucos anos de fé cristã. Eu vivi em trevas. E há 20 e poucos anos atrás, o Senhor me fez crer nele. Mas eu tenho visto ao longo desta caminhada que poucos crentes chegam aos 20 anos de fé com uma fé sadia, viva. A maioria dos crentes com 20 anos de fé tem desistido, se tornam amargurados, ressentidos, mesmo que não estejam no mundão aí, mas estão em suas casas, decepcionados, achando que estão decepcionados com Deus, com os irmãos,
estão decepcionados com eles mesmos, não avançaram na fé, não cresceram e estão desiludidos com a vida medíocre que viveram a sua vida cristã. Não houve amadurecimento. Se não houver progresso, irmãos, vai haver uma estagnação, um retroceder. E essa não é a qualidade de vida que Deus deseja para os seus filhos. Deus deseja que os seus filhos tenham uma visão. Tenham uma visão. Que visão é essa? A visão do seu supremo propósito. Que supremo propósito é esse? Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então você percebe que esse é o propósito de Deus, a sua glória. O propósito de Deus não é que você não vá para o inferno. O propósito de Deus é que você vá para a glória, que você experimente a glória, que você viva a glória, porque o Senhor te chamou para a glória. Então, o crente, ele não tem tido essa visão. Você vê que o irmão Paulo ali, em Romanos 8, 18, ele vai dizer assim: para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós, em Cristo Jesus. Mas a gente descobre aí também outra coisa. A gente descobre que a vida cristã, ela precisa de passar por provas. Porque confessar o nome do Senhor é fácil. Qualquer pessoa pode confessar o nome. Mas como é que eu vou provar que eu, de fato, eu fui preso a esse nome? Que eu amo esse nome? O irmão Paulo, ele passou por situações que provaram que, de fato, ele estava em Cristo. Porque quando ele disse: eu tenho por certo que as aflições não se comparam com a glória, é porque ele vivia afligido. Ele passara por tribulações. Ele disse: me sobreveio uma tentação na asa, uma tribulação acima das minhas forças. Porque é quando o navio prova que ele está firmado, ancorado no cais, seguro pela âncora, é quando o vento assopra, quando bate a tempestade e ele não se arreda. Muita gente tem dito: eu creio no Senhor, mas na primeira adversidade ele desiste. A prova que o cristão, ele de fato está preso ao Senhor, é quando ele não se arreda. Arrumamos até desculpas teológicas. Você quer ver uma desculpa teológica? Eu estava ouvindo um irmão e ele disse: eu não parei para meditar nisso, por isso que eu vou falar em forma precoce. Tem irmãos que dizem assim: mas o irmão desistiu da caminhada porque Deus está no controle de tudo, né? E se Deus está no controle de tudo, Deus tem um propósito. Já pensou? Isso é uma desculpa teológica. Deus está no controle de tudo mesmo. Mas Deus não fica intervindo na tua história e na minha o tempo todo, não. Deus te dá liberdade. Você quer escrever uma história miserável? Deus deixa. Você vai colher lá na frente o fruto das tuas obras. Aí fica dizendo que Deus é culpado porque, por A ou por B, é porque Ele está no controle. Quando a Bíblia diz que Ele está no controle,
Não é para você se sujar de cocô. Vem cá, fica aqui porque eu tomo controle, você não vai se sujar. Não é esse Deus. O Deus que nós cremos não é esse. Ele vai deixar você se emporcalhar na fossa certa. Você vai se sujar para você colher o resultado do seu semear. Agora querer ficar dando desculpa é porque Deus está no controle. Não, é porque eu ainda estou no controle. Eu não desisto. Viu? O problema é eu. Quando Deus disse assim lá em Gênesis 3,6. Dá para você abrir Gênesis 3,6? Então leia. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4, ele diz assim: nós não andamos por vista. Não foi Paulo que disse, não. É a palavra que diz desde o Antigo Testamento: o justo viverá. O justo viverá. Fé em quê? Fé na palavra. A palavra está me dizendo que não é para comer, eu não vou comer. Porém, dona Eva, vendo. Eva vendo. O justo vive pela fé. Mas Eva vendo. Vendo Eva que a árvore era desejável para se comer, agradável aos olhos, ou os olhos eu ando por vista. O que me é agradável à vista, o que não é agradável, eu vou logo repulsar. Aí Eva viu tudo aquilo e disse: dá cá o fruto. Aquela decisão de Eva, no caso de Adão, porque a decisão moral era de Adão, não de Eva. Adão seguiu Eva. O que foi que Adão escolheu? Porque Adão tinha duas árvores. A árvore da vida. Vocês sabem o que representa a árvore da vida? O Senhor da glória. Ou a vida eterna. A árvore da vida era a vida eterna. Porque quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem vida. Mas Adão disse assim: vendo Adão que era agradável, olha a coisa agradável, né? Boa, desejável. É isso que eu quero. Porque eu quero uma coisa agradável. Eu quero algo desejável, eu quero algo que me supra. Então Adão comeu do fruto. Adão decidiu viver de forma independente de Deus. A decisão de Adão foi: eu serei pleno sem Deus. Eu não preciso de Deus, eu me baixo. Eu vou me encher de conhecimento intelectual, eu vou viver toda forma de prazer, eu vou tentar fazer os outros felizes quando isso também me trouxer lucro. Então eu não preciso de Deus. E o que é isso? Morte. Isso é morte. Porque o homem passa a ser alma vivente. Ele passa a ser aliado de Satanás. Como? Porque o projeto de Deus é a glória. Vida. Vida eterna. E o projeto de Satanás é condenação eterna, é morte. Então, quando Adão decidiu
viver por si, ele se juntou a Satanás e falou assim: glória, vá para lá, glória, que glória, que nada, eu vou ser feliz aqui, eu vou viver, né? Hoje eu vejo um rapaz conversar na televisão, de longe, e ele dizia assim: eu devo tudo isso ao futebol, porque o futebol me uniu a minha família, o futebol me fez feliz, o futebol fez as pessoas felizes. O futebol é o meio para iludir bobo como eu, porque eu não digo um instante é Deus é tudo, não, é o futebol. Então o homem, não que o futebol seja mau, o futebol não é mau em si, nada em si é mau, mas quando eu coloco um gancho ali para me autossatisfazer, para me autossustentar, para minha alta felicidade, isso é mundo, porque é Adão que faz isso. Aí Adão decidiu viver assim e eu me junto a ele. Eu me agrado da ideia de Adão e eu decido viver a partir de mim mesmo. E isso traz sobre mim o juízo, a punição, o castigo. Porque eu me torno digno da ira de Deus. Porque a ira de Deus é porque eu desprezo o projeto dele. O projeto dele é a glória. Leia aí, minha filha. Abre Romanos 8, leia 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Amém. Filhos, herdeiros, glorificados. Olha como a glória está na história. Porque João olha para Jesus e diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio, aliás, ele diz assim: e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Mas aí o irmão Paulo vai dizer, após a ressurreição, que agora nós somos filhos de Deus e também seremos glorificados. Também seremos glorificados. Porque o projeto de Deus não é ter um filho só, mas ter muitos filhos, muitos irmãos, junto com o primogênito. Ele deixa de ser unigênito para ser o primogênito entre muitos irmãos e muitas irmãs. Porque Ele te chamou, Ele te conheceu, Ele te chamou, Ele te justificou, Ele te glorificou, para que você esteja no meio do seu primogênito, no meio de muitos irmãos, com o primogênito lá na glória. Aí quando Adão entra nessa balela de Satanás, ele fala assim: tudo isso, glória, para lá, vá para lá, glória. Eu não quero estar com os irmãos na glória, eu quero estar aqui, olha. Isso aqui é bom demais. Aí a gente canta: olha, isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Não é assim que diz? Ainda diz assim: vou me perder. Já está perdido. Bom é estar em Cristo, sendo justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Aí, ali em Hebreus 2:10 vai dizer: conduzindo muitos filhos à glória. Mas eu tenho 11 minutos e eu vou falar de uma coisa negativa. Eu falei dos aspectos positivos, mas eu vou falar agora do negativo. Mas não tem glória se não tiver cruz. Sabia disso?
se não tiver cruz? Porque tudo que tem em mim faz parte da velha criação, Adão. Eu sou descendente de Adão. Eu tenho uma natureza rebelde. Eu tenho uma natureza independente. Porque Adão decidiu ser independente. Eu vivo para mim mesmo. Eu me basto. Se eu estiver feliz, é o que importa. Eu me lembro quando eu dizia assim, eu não contava para ninguém. Eu dizia assim, eu vou passar 2 anos casado com essa otária, porque no espaço de 2 anos, as pessoas, ele tentou, ele foi bonzinho, mas ele não conseguiu passar muito tempo casado, então talvez a culpa é dela. E eu vou deixá-la, porque eu quero ser feliz. O boi solto se lambe melhor. Aí Cristo me pegou. Cristo me agarrou. E disse assim, essa otária é osso do teu osso, é carne da tua carne. Tu e ela é uma só carne. Eu disse, é assim mesmo, meu Deus, é assim mesmo, não dá. E agora, Deus, não se preocupe, o pacote vem completo. Eu vou tirar esse egoísmo miserável, vou colocar o amor verdadeiro que está sendo de mim. E hoje a gente está aí há 21 anos, e para a glória de Deus, eu queria muito que o Senhor permitisse que a gente vivesse mais muitas décadas para a glória dele juntinhos. E eu estou torcendo porque as nossas bambinas estão ficando mocinhas, elas vão nos deixar sós. A gente vai, vamos curtir nossa lua. Não, vamos nós a sós desbravar o Brasil na nossa eterna lua de mel. Meus irmãos, porque o Senhor nos tira do egoísmo, nos tira do ensimesmamento. Porque em Adão eu vivia para mim, mas agora em Cristo eu vivo para Ele. Acabou. É por isso que tem que ir para a cruz. Se Adão não morrer, Romanos 6,6. Eu estava agarrado com Adão, mas Cristo me agarrou e matou. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia! O nosso velho, quem é o velho homem? O Adão. O Adão independente. O Adão amigo de Satanás. O Adão que vive para si. Foi morto. Morreu. Está aí o atestado de óbito do velho homem. O justo viverá? Está aí, ó. Eu não estou olhando. Ai, irmão, mas a carne é fraca. A carne eu vejo. Mas eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela fé. O que eu vejo não é real, mas o que eu vejo pela fé é real. Cristo é real. E o meu velho homem morreu lá. E morreu. Romanos 5, 2 Coríntios 5,14. Lá em Adão também morreu só. Romanos 5,12 isso.
deles um morreu. Esse um é Jesus. Logo, esse logo, ação imediata. O que acontece imediato? Todos morreram. Todos que estavam em Adão morreram. E todos de Adão em Cristo foram mortos. Porque Deus não tem projeto para essa velha criação. O projeto de Deus é para a nova criação. E Cristo matou, crucificou o velho homem. Foi morto o corpo do pecado. Logo todos morreram. Todos morreram para a carne. Todos morreram para si mesmo. Todos morreram para o pecado. Todos morreram para o diabo. Para quê? O versículo 15. 5,15. Por todos, para que os que vivem não vivam mais para Si mesmo. si mesmo. Essa é a proposta de Adão, viver para si. Porque quem vive para si não é feliz, é um infeliz. O filho pródigo disse assim: eu quero a minha parte da herança. Não dá certo. Eu não gosto de viver com o Senhor. Viver com o Senhor requer disciplina, requer ordem, requer viver com o Senhor. Eu quero viver para mim, eu quero a minha herança e vou viver à vontade. Quando ele chega lá, ele descobre que a vontade dele o leva à miséria, a desejar comida de porco. É isso que muita gente tem desejado: comida de porco. Assistindo um trecho de um programa, onde na marcha para maconha, o cara botou cocô dentro de um seu baseado de 80 centímetros, e os caras cheirando cocô de cavalo, idiota. Ou quem usa crack, o efeito do crack, sabe quanto tempo leva? Você conta: 1, 2, 3, 4, 5, acabou. 1, 2, 3, 4, 5. É por isso que o cara quer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero ser feliz, eu quero mais, porque é uma corrida de cachorro, nunca alcança o gato. O cara quer felicidade, quer prazer. É isso que a carne faz com o otário, com o bobo, com o filho do diabo. Ele quer um prazer que ele nunca alcança. O cara que tem substâncias químicas, chamadas substâncias alucinógenas, como o crack, ele dá uma cheirada, tipo a heroína, e ele fica assim. Fica tendo prazer surreal. Dura um pouquinho mais. Aplica na veia. Buscando um prazer que ele pensa que existe. Aí tá lá, 2 desses. Aqui na famosa Canoa Quebrada. Um ex-policial europeu e um coleguinha dele. Todo dia já esconderam as cordas, as facas, escondem tudo, porque eles querem tirar a vida. É um roubado. Tem uns bobinhos que se iludem com isso, né? A gente já passou por esse estágio, a gente sabe aonde isso vai dar, no nada. Mas tem bobinhos se iludindo, achando que dá certo, que funciona, né? Que vai dar prazer, porque todo mundo acredita nisso. Todo mundo filho do diabo acredita nisso. Quando a gente nasce com essa natureza de acreditar em mentira. Aí vem Cristo, nos mata lá na cruz, para que a gente agora não viva mais para nós. E agora? Eu quero dizer para essa plateia, a gente já está terminando, Adão teve também as 2 árvores. Adão teve a árvore do conhecimento do bem e do mal e teve a árvore da vida substituição. Adão quis da morte. E eu quero dizer para essa plateia que nós hoje temos a mesma oportunidade.
oportunidade. Cristo disse assim para os judeus: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí os judeus disseram: comer tua carne, beber o teu sangue, você é louco. Mas de fato eles não podiam fazer isso com Jesus na carne, ele tinha que ir para a cruz. Lá em João 15 vai dizer que ele ressuscitou com espírito vivificante, ou seja, espírito da vida. Aí agora nós temos o privilégio de termos Cristo como nosso alimento, como nossa vida, ou vivemos independentes. O que a gente escolhe? O que a gente quer? É por isso que muitos não querem o Cristo crucificado. É porque o Cristo da cruz mata, esmaga a cabeça da serpente, aniquila Adão. E eu não quero me desvencilhar de Adão. Eu quero ser feliz aqui na carne, como Cazuza. Eu quero ser feliz como Mary Moore, como John Lennon. Eu quero ser feliz como Elvis Presley. Eu quero ser feliz como tantos outros que não conseguiram ser felizes. Porque sem Cristo não dá. Mas a palavra diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas, e eis que tudo se fez. Um novo espírito, um novo homem, uma nova perspectiva, uma nova direção, nova visão, visão do reino, visão da glória. Tudo aqui é passageiro. As circunstâncias que nos envolvem são passageiras. E são testes. Como foi Moisés. Está aqui o castelo de Faraó e a pompa dele está aqui nos hebreus. Você quer sofrer ou quer ficar lá no castelo? Não, lá é transitório. Aqui é eterno. Então quer sofrer com os hebreus para gozar da glória eterna. José. Está aqui José. A prisão. E está aqui você mentir, ficar com a mulher do Potifar. Não, prefiro a prisão do que cometer abominação contra Deus. Deus o amou. Aconteceram com todos que serviram e honraram ao Senhor. Daniel, com todos eles. E eles não pensaram em livrar a sua pele, eles pensaram em honrar ao Senhor. Você e eu seremos, estaremos, já fomos colocados em provas. Se você vacilar, se você negar o nome, e se a tua consciência não te acusar ao ponto de te levar ao arrependimento, é porque você não é filho, não é filho. Porque os filhos não retrocedem. Os filhos aproveitam cada oportunidade para avançar, para glorificar o Senhor. Porque ninguém vive para si, ninguém morre para si. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória dele. Fala, meu irmão. Não queremos um texto. Qual o texto? Lucas 4, 5. Lucas 4, do 5 ao 8. Eu irei ler, não estamos dando a liberdade para ler. 4, 5 ao 8. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. 5. E, levando-o, mostrou-lhe. 4, 5, né, irmão? E, levando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos,
porque ele me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A glória desse mundo, o brilho desse mundo. Está escrito. Amém? A nova criatura foi regenerada para adorar o Senhor, para servir ao Senhor. A proposta de Satanás era essa: você vai ser servido, você vai ter autoridade, você não vai sofrer. É isso que está dizendo para os bobinhos. Vamos lá. O rapaz que esperou tanto tempo: olha, moço, desiste dessa caminhada aí, dessa fé. Vai lá no mundão, pega lá uma moça lá, te junta com ela, te associa com ela, vai ser feliz. Esperar em Deus para quê? Esperou demais, gente. Esperou demais. Vai lá. Mas está escrito: o Senhor meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em outros químicos, né? Mas eu buscava uma alegria no álcool, outras drogas pesadas, mas nós temos que olhar também que às vezes os próprios nós cristãos, nós buscamos uma certa ocasião assim, de alegria, nós vamos causando uns momentos de alegria, que isso às vezes não é. Eu buscava uma química, mas às vezes até o momento nós procuramos uma alegria que ela seja para a glória de Deus, não para o nosso ego, nossa. E às vezes nós dizemos que procuramos essa alegria e às vezes não é para a glória de Deus. É para alimentar o nosso ego. Né? Amém. Você pensa que o diabo desistiu? O diabo desistiu não, continua oferecendo ainda um monte de coisas legítimas. Sabe que a carne gosta de um monte de coisa para iludir. Aí Cristo vem para tira atenção, distrai. Então, irmãos, aproveitando a deixa, como o irmão disse, o justo está escrito. E o justo vive pela fé. Irmãozinhos, não tem outra dinâmica. Vocês querem crescer na graça? Não tem outro meio. É se deter nas Escrituras. Não tem outro método. É meditar. É se reunir para estudar as Escrituras. É conhecer mais e mais. É Deus trazendo revelação. Não tem outro método. Essa coisa de a gente não gostar de se reunir para estudar a Bíblia, o diabo gosta disso. Pensa numa coisa que o diabo gosta. Porque você não descobre. Por exemplo, eu vou só dar um exemplo. O que Provérbios diz sobre a pessoa que guarda raiva, rancor? Vocês sabem o que Provérbios diz sobre quem guarda rancor? Eu fiquei com medo. A sua língua é falsa. Pessoa. Se
Se você conhecer uma pessoa que não perdoa, ela é falsa. O provérbio diz que quem guarda rancor é falso. Eu descobri na Bíblia. Como é que eu descobriria se não tivesse lá? Então, a palavra de Deus, ela traz luz. Você vai crescendo no conhecimento, na graça. Então, a gente precisa dessa dinâmica aqui, de se reunir. Esse todo que está aqui, Deus deu para isso mesmo, para estar auxiliando os irmãos no ensino, na palavra. Então, a dinâmica é essa, é estudar. O negócio daqui a pouco a gente passa só uma hora na Bíblia, é para passar, é como Paulo, até o cara cair, quebrar o pescoço e haver a recitação. Entendeu? Não tem outro método, irmãos. Se existisse um método mais fácil, Deus teria dado, não, o método é esse, é ensino, é aplicação. Paulo diz a Timóteo, medite nessas coisas, para que o teu progresso seja percebido por todos. Eu até acho normal, tem pessoas aqui que não são crentes, né? Por exemplo, esqueci o nome do irmão. Eliezer. O moço que está com você é crente? Não. Como é que chama? Então, Wellington. Então é até normal o Wellington dizer, eu quero que perto logo, é normal, porque ele não tem muita intimidade com a Bíblia, essas coisas que está vendo aqui. Mas pior que não é só ele, tem crente também que não gosta disso. Sabe, dessa dinâmica. Oxalá que eu esteja enganado com o Wellington, né? Deus abençoe que eu esteja enganado. Mas infelizmente tem gente que não gosta de sentar, de abrir a escritura. Não tem outro meio não, irmãos. Não tem, a gente é como uma dispensa. A dispensa tem que estar cheia. Porque o Espírito vai te revelar na hora que lhe aprouver. Você está com a comida na dispensa, o Espírito vem, toma e torna aquele suprimento. A palavra está no teu coração, na tua mente, o Espírito Santo vem naquele momento e traz a revelação. O coração está cheio, se o coração não está cheio, a palavra não vai falar. Então, a dinâmica é essa. Tá certo, irmãos? Então, aproveitando o gancho, eu convido vocês para amanhã estar lá no irmão Joaquim, estudando as Escrituras, Romanos 10, Romanos 11. Está correndo, ele está igual o White Senna. Ali em Romanos ele tem que ir bebendo devagarinho, tem que ir degustando, porque aquilo ali é precioso. O irmão Dr. Margoldino passou 3 anos em Romanos e era um homem. 3 anos. E todo dia, 3 anos. Vamos lá, irmãos. Vamos orar. Vamos dar graça ao Senhor. Então, aprendam só uma coisa. Vamos repetir para a gente gravar. Aquele que tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho não tem a vida. Pode ter diploma de médico, doutorado, de pastor, de doutor, pode ter diploma do que tiver, mas se não tiver o filho, não tem vida. Ah, mas eu tenho Cristo, porque eu sou de Cristo, eu fui batizado quando era criancinha. Não, isso não significa nada. Não significa nada. Ter a vida é amar as coisas do alto, é amar os irmãos, é amar Deus, é amar a justiça, é amar a verdade, é amar tudo aquilo que concerne a Deus. Se não ama, ainda porque não tem vida, pode até ser um embrião aí, mas ainda não tem vida plena. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela vida da Lourdinha, nossa irmã em Cristo, pela vida do amigo do Eliezer, Pai, pela vida de tantos quantos o Senhor tem chamado. Nós te louvamos, Pai, porque em meio a esse mundo em trevas, o próprio Satanás se entregou dizendo, me foi dado, me foi entregue a glória desse mundo. Eu sou o príncipe desse mundo. Ele se entrega porque ele é vaidoso. E o Senhor nos revela
que esse mundo está no maligno. Então, Ele está enganando, Pai, aqueles que as trevas encobrem. Mas nós te louvamos por Teu ser nos revelado pela Sua palavra, que o Senhor é luz e nele não há trevas nenhuma. Então eu quero te pedir, Pai, por quantas pessoas ainda não foram alcançadas pela Tua graça. Eu quero te rogar, Pai, que se nessa noite, porventura, há alguém nesse recinto que não crê no Senhor, Paizinho, aproveita, Pai, faça que a Tua palavra não volte vazia. O Senhor que não tem tempo ocioso, o Senhor que tem todo o poder, Pai, penetra nesses corações ou nesse coração, Pai, faz a obra, Pai, o chama, Pai, o regenera, Pai, o liberta, Pai, por misericórdia, porque ninguém pode resistir os Teus aguilhões, o Teu poder. O Senhor tem todo o poder, Pai. Transforma, Pai, vidas, nos regenera, Pai, nos faz andar em sinceridade, nos dá prazer pela Tua lei, Pai. Nos dá prazer por Cristo, que é a Tua lei, por misericórdia, Pai. Nos ajuda a, quando formos colocados em provas, se já não tivermos nela, nos ajuda a percebermos que ali é uma oportunidade de saltarmos mais alto, de experimentarmos uma vida mais plena para a Tua glória, para não murmurarmos, não desistirmos, não desenfadigarmos, não retrocedermos, mas avançarmos para a Tua glória. Nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós Te rogamos, porque nós cremos em Teu amor por nós. No nome de Jesus. Amém.